Eu diria uma coisa para vocês, que de repente eu recuei mais de 50 e poucos anos na minha mente. A minha mãe já está com o Senhor há bons anos. Quando é Dia das Mães, a gente pensa, eu penso mais na minha esposa, porque pronto, está presente, mas ao ouvir essa apresentação toda que fizeram aqui, não é? As crianças, o solo do irmão Henrique, sei que isso tem um significado especial para nossa irmã Suzana, não é? Então tudo isso realmente mexe com nossa memória, nossas emoções. Eu estava aqui a viajar no tempo e no espaço, lembrar de quando eu era pequeno e ficava do lado da minha mãe. Nós vivíamos numa quinta, não é? Só para vocês terem uma ideia, não tínhamos eletricidade na quinta, era tudo muito simples. E eu lembro-me bem desta cena, que eu ajudava a minha mãe a lavar a roupa, não é? Tinha lá o tanque, o poço, e eu perguntava para ela o que eu podia fazer. Ela me dava as meias para lavar, eu ficava dando-lhe companhia, lavando as meias no baldinho e ela lavando as roupas grandes no tanque. Esse tipo de convívio que a gente tinha, né? Lembro depois, na minha juventude, que a minha mãe conseguiu trabalho no pronto-socorro da cidade. Ela tinha as habilidades como auxiliar de enfermagem, e ela então, já conduzindo o seu carocha branco, né, o seu Fusca lá no Brasil, ia trabalhar, né? Era uma mulher de armas mesmo, uma pessoa simples, mas dupla jornada de trabalho, dava plantões noturnos. A minha alegria é quando ela não dava plantão noturno, que eu sabia que a mãe estava em casa, não é? Isso quero dizer para você que é mãe, é muito importante a presença da mãe na vida dos filhos. A minha mãe teve que trabalhar, ela tinha que complementar o orçamento doméstico, o fazia com toda a disposição, mas era dupla jornada de trabalho. Nós éramos 4, ela cuidava dos 4, e cuidava do marido, cuidava da casa e ainda trabalhava. Aí aos domingos nunca faltou a um culto na igreja, e conduziu-nos todos nós, para a igreja. Não havia um domingo em que nós não íamos cultuar ao Senhor, domingos pela manhã. Isso era sagrado na nossa família. Nós recebíamos os nossos familiares, às vezes, na nossa quinta, porque a nossa avó residia conosco, então os filhos vinham, e ela tinha muitos filhos, mas mesmo eles não sendo crentes, nós dizíamos: nós vamos ao culto. Depois voltamos e almoçamos convosco, mas nós vamos ao culto. E eu levava inclusive os primos também para assistir a escola dominical, não é? Por isso, a prioridade nossa aos domingos, apesar da semana ser tão atarefada para os meus pais, especialmente para minha mãe, nós não faltávamos à casa do Senhor. Isso ficou marcado para mim. Eu quero dizer isso para vocês. Vocês podem ter a vida tremendamente ocupada, mas a prioridade da família é glorificar a Deus. Esse é o propósito último da família. Nunca percam isso de vista. Não é ganhar muito dinheiro, não é fazer muitas viagens, não é ter muitos títulos. É glorificar a Deus com o que somos, com o que temos. E isso eu aprendi em casa, dos meus pais, do exemplo do meu pai e da minha mãe. E hoje, como é Dia das Mães, não podia deixar de lembrar disso e agradecer pelas mães presentes. Eu sei que quando vocês viram a imagem dos seus filhinhos a orar por si, quase que foram as lágrimas. Eu quase fui convosco também, né? Porque é uma emoção ver que os nossos filhos estão nos caminhos do Senhor. É uma emoção saber que eles oram e reconhecem a mãe como modelo e como exemplo. Ser mulher e mãe nos dias de hoje, minhas queridas, meus queridos, não é fácil, é um grande desafio. Numa sociedade que é competitiva, num país que a grande força de trabalho é feminina. Se você ver os noticiários,
Você vai ver movimentos de mulheres operárias por Portugal afora. Muitas vezes são elas que dão o sustento da família. Muitas vezes são as mulheres que garantem a sobrevivência da família. Elas são umas heroínas. E elas têm que enfrentar dupla jornada de trabalho e ainda gerir o lar com cuidado para com seus filhos. E eu pergunto, como elas poderão ser bem-sucedidas nas suas carreiras e ainda como esposas e mães? A mulher virtuosa de Provérbios, meus irmãos, deixem me pegar aqui, Provérbios, capítulo 31. Mulher virtuosa de Provérbios é um ideal. É um ideal difícil de alcançar. Eu vou ler para vocês. Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta retórica. Eu espero que os jovens, os rapazes solteiros a encontrem para si, né? Como esposas. O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. 31:15, é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria e dá instrução da bondade, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Essa é uma mulher ideal, não é? Você vê aqui que ela é empreendedora, ela é empresária, ela é negociante, ela é hábil com as mãos, ela é boa gestora do lar, ou seja, é multifacetada, não é? Tem múltiplas tarefas e dá conta de tudo isso e da sua casa. Esse é um desafio, é mesmo um ideal. Eu quero dizer, a mulher virtuosa daqui é um ideal. Nós não casamos com mulheres ideais, nós casamos com mulheres reais. As mulheres reais, elas têm suas virtudes, mas também têm muitos desafios a enfrentar no seu cotidiano. E é preciso que nós tenhamos algum grau de compreensão. O maior desafio da mulher hoje é o equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio no desempenho de todos esses papéis difíceis de desempenhar, cada um deles um grande desafio. Ser esposa, ser mãe, ser dona de casa, ser profissional bem-sucedida, no meio de tantos desafios. Como ela vai se equilibrar, não é? O desafio de equilibrar-se nos empenhos de todos esses papéis com êxito, sem se desgastar em demasia e sem culpa por não ter podido dar mais de si, sabe? Às vezes as mulheres se sentem culpadas por não poder ter ido mais, mas já estão no seu limite muitas vezes, não é?
Eu creio que muitas mulheres aqui vivem essa tensão. Eu quero mais, mas eu não consigo mais. E até essa frustração por não conseguir mais, por não poder ajudar mais no orçamento doméstico, por não poder ter mais tempo para as crianças, por não estar disponível para o marido, por não conseguir ser uma profissional mais bem-sucedida. Algumas delas vão ter que optar entre a família, a carreira, entre os filhos e a carreira. Tudo isso, não é? Algumas delas têm que abdicar de algumas coisas para priorizar outras. Saber priorizar algumas coisas em detrimento de outras determinará o seu êxito ou o seu fracasso, ou a sua frustração até. A mulher precisa fazer escolhas sábias, porque apesar de elas conseguirem, e só elas conseguem fazer 3 coisas ao mesmo tempo, nós os homens não sabemos o que é isso. A gente faz uma e se sair bem feito, vai com sorte. Mas as mulheres conseguem fazer pelo menos 3 tarefas simultaneamente e sem dar atenção. Não sei como é que elas conseguem cozinhar, atender o telefone, mandar mensagem no WhatsApp e passar a ferro e coisas assim. Alguma coisa sai queimada, ou a roupa ou a comida. Mas elas fazem, elas se desdobram por isso, não é? Nós só conseguimos fazer uma coisa. Nós os homens somos assim, né? Conseguimos fazer só uma coisa. A gente não compreende como é que elas têm tanta capacidade. Só que se dá frente para alguma coisa, dá costas para outra. Mas se nós não estivermos lá para dar o apoio, pode ser que as coisas não aconteçam. Meus queridos, mulher precisa, acima de tudo, por causa dessa grande pressão de carreira, família e casamento e filhos, elas precisam de sabedoria. Sabedoria para gerir as suas energias, o seu tempo, os parcos recursos que às vezes o seu ganho lhe proporcionam, não é? Agora eu quero dizer, dos papéis mais bonitos, mais nobres e mais desafiadores para a mulher desempenhar é o de mãe. Não tenho dúvida que esse é um papel muito difícil. Agora eu quero lhes lembrar de uma coisa: nós estudamos muitos heróis da Bíblia. Fiquei muito feliz que as crianças identificaram as suas mães com heroínas da Bíblia, que eram mulheres negociantes, mulheres rainhas, mulheres simples de oração e coisas assim. Quero lhes dizer uma coisa: há heroínas mulheres na Bíblia, mas também nós temos os grandes heróis da Bíblia, como Moisés, como Davi, como Jesus, que é o nosso maior modelo, missionários como Timóteo. Agora, eu fico pensando, todas essas pessoas, todos esses grandes homens foram crianças indefesas, foram bebês, e muitos deles nasceram em condições de uma grande pressão sobre a família e sobre as suas mães. Veja só o caso de Moisés. Ele nasceu, quando nascer menino era ser condenado à morte à nascença. Vocês se lembram disso? Porque quando o povo de Israel lá no Egito estava sendo oprimido e se multiplicando e crescendo muito, o rei temeu que com o aumento do número da população masculina logo se formasse um grande exército em Israel e eles abandonassem a escravidão e fossem para a liberdade e se voltassem contra os seus senhores. Era um controle da população forçado. Cada menino que nascesse teria que ser jogado ao rio. Moisés nasceu nessa circunstância. Agora, qual era o desafio para a mãe de Moisés, cujo nome era Joquebede? Era preservar a vida do seu filho. E que bom que ela teve a coragem e a fé suficiente para, em oração, proteger o Moisés nos primeiros meses de vida e depois estrategicamente colocá-lo naquele cestinho calafetado para que ele fosse criado depois pela filha do faraó. Só talvez Moisés, de todas aquelas crianças que nasceram ao mesmo tempo, sobreviveu, mas foi através de Moisés que Deus libertou o seu povo. Mas por trás de um grande homem há uma grande mulher, às vezes é a esposa, nesse caso foi a mãe de Moisés. Então eu quero dizer que essa mulher viveu sob uma forte pressão e ela precisou buscar forças do alto. Você sabe que Moisés, depois de desmamado, foi criado como filho da filha de Faraó. Agora, por que ele voltou a se identificar com seu povo? Eu creio que Moisés teve gravado no seu coração toda a tradição do seu povo cantada pela sua mãe com canções de ninar. É isso que eu imagino.
porque ficou tão vincado para ele que quando ele retomou a sua verdadeira identidade, ele foi um líder libertador do seu povo, se tornou um dos grandes homens da história da humanidade. Fico pensando nas mães que, com esta guerra que se trava lá no leste da Europa, na Ucrânia, essas mães que saíram sozinhas com seus filhos para o estrangeiro para preservar a vida dos seus filhos. Sabe, havia uma mãe que teve que fugir da Palestina também para o Egito com o seu bebê recém-nascido. Essa mãe se chamava Maria. Maria foi refugiada com José no Egito até que Herodes o Grande falecesse, porque esse homem era um risco para a sobrevivência do pequeno menino que viria a ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas quem amamentou, quem o gerou, quem o levou pela mão foi Maria, não é? Sabe que Maria, ela tinha um espírito, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, que faça em mim segundo a sua vontade. Essa disposição para o serviço e para o sacrifício. Eu fico imaginando como Maria deve ter ficado com o coração na mão ao voltar de uma das peregrinações, quando Jesus por primeira vez foi ao templo na sua adolescência. Ela voltava pensando que ele estava junto com os peregrinos que tinham ido do norte para a Judéia, mas Jesus não estava e voltou desesperada para Jerusalém. Você já imagina o coração dessa mãe para encontrar, depois de 3 dias, Jesus no templo, na casa do Pai? Mas imagine o coração de Maria. Imagine o coração de Maria quando Jesus foi apresentado ao templo e Zacarias, aliás, e Simeão, não é? Simeão profetizou o sofrimento que ela teria. Imagine o seu coração, imagine tudo isso. Sabe por quê? Às vezes nós idealizamos a figura de Jesus como pensamos que ele fosse uma espécie de super-homem, não é? Mas Jesus foi uma criança como todas as outras. Jesus tinha que ser trocado as suas fraldas, meus queridos. Jesus tinha que ser amamentado. Jesus também sofria os perigos normais de toda criança, não é? Mas Maria estava ali. Maria estava ali. Ela sabia que ela tinha uma missão. A missão não só de trazer o Filho de Deus ao mundo, como de protegê-lo, guardá-lo, orientá-lo. E ela via esse menino a cada dia crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Essa mulher precisava ter muita fibra, ela precisava ter muita força. Ela viveu numa outra cultura, quase exatamente como refugiada. Ela viveu toda a tensão da descoberta da identidade de Jesus. E mais triste, ela viu o seu filho querido ser morto na cruz para ser o nosso Salvador. Meus irmãos, existe maior missão do que esta, de trazer ao mundo e cuidar daquele que vai ser o Salvador. Acho que Maria foi uma das mulheres que, como mãe, se tornou modelo para todas as mulheres. Mas sabe, quer seja Maria, um exemplo talvez mais perto, terra a terra, Eunice, que tinha um marido de origem grega e ela de origem judia. Como vou criar meu filho? Com que identidade? Claro, criou como a identidade do povo de Deus, porque ela e a sua mãe Lloyd ensinavam a Timóteo desde pequeno as sagradas letras, as escrituras. As mães que passam tempo antes de dormir ou 1 hora do dia a contar histórias bíblicas para os seus filhos, não sabem que tesouro estão colocando no coração das crianças. Como é maravilhoso isso! E vocês vão colher fruto disso. As mães que priorizam trazer os filhos à escola bíblica dominical para que eles aprendam as sagradas letras. Eu estava a conversar na Assembleia Geral da Convenção com uma irmã, esposa do pastor Virgílio, a irmã Margarida Barros. Ela foi diretora do antigo Departamento de Educação Cristã. Ela disse que está a ficar bastante surpreendida com a falta de conhecimento bíblico que hoje há nas igrejas. As pessoas não conhecem os personagens da Bíblia, as histórias da Bíblia, não conhecem os livros da Bíblia. Os nossos professores da escola dominical sentem isso. Sabe o que falta? Ensino em casa
e frequência à escola bíblica dominical. Porque aqui nós sabemos, porque eu sei que as professoras do departamento infantil ensinam todas essas coisas, de modo que quem cresce com esse conhecimento já cresce na compreensão de tudo aquilo que é pregado na igreja, daquilo que nós ensinamos. O pastor não tem tempo hábil para dar todo o background e contexto, mas se você teve escola bíblica dominical, isso é uma bênção. Mulheres que ensinam seus filhos, que compram os livros, que leem os livros à beira da cama, que oram por eles, estão gravando uma estrutura de valores, princípios e caráter cristão nessas crianças. Falta-nos isso, meus queridos. Falta o exemplo, falta a entrega, falta prioridade para as coisas que realmente importam. Realmente importa. Eu quero que os vossos filhos sejam grandes profissionais, que eles sejam grandes desportistas, que eles sejam grandes homens públicos, que sejam tudo isso, mas se eles não tiverem o caráter cristão formado no seu coração, se eles não tiverem o senhorio de Cristo na sua vida, nada disso vai adiantar. Tudo isso passa. O que fica é realmente aquilo que fica indelével no coração, é a marca do cristão, e essa marca é recebida desde criança, quando pai e mãe orientam os filhos no caminho do Senhor. Lembre-se disso. Como é que nós podemos abençoar as nossas mães aqui? Orando por elas, apoiando-as. Como é que o pai pode ajudar a mãe? Olha, chega em casa, coloque-se à disposição para ajudar. A tarefa às vezes é grande em casa, não é? Não seja tão exigente no sentido de que quer tudo feito, faça também, não é? E eu sei que você cobrar disso, assim que chegar em casa, a louça já vai ficar me esperando. É isto, tem que ser, meus queridos, tem que ser. Nós temos que comparticipar em todos os zonas da vida doméstica e participar da criação dos nossos filhos. Se você não sabe trocar fralda, aprenda. Você não amamenta, mas mamadeira pode, né? O biberon pode dar. Dê um jeito. Às vezes a esposa precisa dormir, é você que vai embalar a criança até ela adormecer. Minha querida Isabela, para dormir era um drama, não é? Então, às vezes a mãe tinha que dormir e eu fazia ela dormir, não é? E eu orava: Senhor, faz essa criança dormir, por favor, não é? Criar filhos não é brincadeira. Hoje é uma santa, né? Mas na altura, entende? Não é fácil, meus queridos, mas sabe, com a mulher orando, temendo ao Senhor, ela vai ser sábia. Não seja sábio aos seus próprios olhos, diz Provérbios capítulo 3, 5 a 7, mas Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós queremos mulheres sábias no nosso contexto, e sabedoria é um dom da graça de Deus. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e liberalmente. Peça, porém, com fé. A fé determina o êxito de você ser ouvida por Deus. Meu tempo acabou. Meus queridos, o que eu quero dizer para as mães: para você ser bem-sucedida e sábia, oração é tudo. E nós devemos falar com Deus. Nós vamos terminar cantando Falar com Deus. Desculpem se avancei vamos avançar 5 minutos, mas hoje é um dia especial. Vamos nos colocar de pé, falar com Deus, antes de falarmos com Deus e rogarmos bênçãos de Deus para as mães.